E esse limite dessa tela é a coisa mais importante da fotografia. Porque ela é o que separa o que fica dentro do que fica fora. A coisa mais importante, portanto, no início do teu pensamento fotográfico é qual é o formato disso. E é sobre isso que é a nossa aula de hoje. Tá? Então hoje, agora eu vou começar a aula. qual é qual é a coisa mais básica da fotografia e que ao mesmo tempo pode ser a coisa mais avançada da composição fotográfica? É o pensar na proporção, na razão entre as laterais da tua projeção bidimensional, que você chama de fotografia. Aqui dentro está a tua tradução do que é importante no mundo. E está limitado por essa largura e essa altura. Dentro desse quadro aqui nós temos as 4 principais proporções da fotografia, as 4 mais usadas na fotografia, principalmente atualmente. É a proporção quadrada, onde a mesma largura você tem em altura, ou seja, uma proporção de 1:1. Você tem a 3:4, você tem a 3:2 e você tem a 16:9. Nossa aula vai ser viajar através dessas 4 proporções e entender como o cérebro humano reage à existência dessa limitação espacial do seu ângulo de atenção, certo? Alguma dúvida ou algum comentário a respeito de toda tudo isso que eu falei? Participem, por favor. Estou vendo aqui que temos 19 pessoas participando, né? O que é muito bom. Alguém deve ter alguma coisa para me dizer. Estão surpresos com isso ou isso já é eu tô chovendo no molhado? Eu fiz essa aula para tentar fazer alguma coisa que surpreendesse vocês, que conseguisse abrir a cabeça de certa forma. Né? Eu, pelo menos, quando eu me dei conta desse tipo de conceito, dessa forma de pensar, isso mudou o jeito de eu fotografar. Né? Já aconteceu há algum tempo atrás, mas eu não canso de ver a beleza nessa, nessa forma de pensar, nessa linha de raciocínio. Né? Bom, vamos passar então para a primeira proporção, que é a proporção quadrada, certo? A proporção quadrada, ela encaixa muito bem com texturas e com padrões simples. Tá? Ela limita o olhar, o percorrer do olhar da pessoa na fotografia a, a distâncias equivalentes para todas as direções, porque afinal de contas ela é quadrada, certo? Então, cenas simplificadas ficam lindas com o formato quadrado. Porque a mesma distância que a pessoa percorre para olhar para cá, ela percorre para olhar para cá e ela percorre para olhar para lá. Isso é lindo, certo? Isso é lindo do ponto de vista pro cérebro. O cérebro humano fica maravilhado quando ele encontra essa razão e ele vê um padrão simples nisso. Porque isso facilita muito o entender do cérebro. Agora, se eu tivesse uma textura caótica ou um padrão muito fora, muito assimétrico, o cérebro sentiria falta de movimento para tentar entender o que está acontecendo ali. Aqui é muito simples o que está acontecendo. São pedras, o mar e o céu. Simples. São 3 coisas colocadas de forma equivalente dentro de um quadrado. Né? Deixa eu ver o que mais que. Eu pensava isso porque não colocar tudo na foto. Silvana, é bem típico, né? Bem típico. O... Valeu, blog Vini, Bela, Tito Lúcio, tranquilo.
né? Então, assim, ó, não fique refém da sua proporção original da fotografia ou da proporção do seu filme ou do sensor da sua câmera. Pense nas proporções quando você está fotografando, quando você está editando a fotografia depois. Pense se, na hora que você está fotografando alguma coisa com um padrão simples ou uma textura simples, se você não quer que ela seja quadrada. Você não é refém. A liberdade está na escolha. Não se sinta refém do que você tem originalmente no ângulo de visão que a câmera está oferecendo para você. É? E a maioria das câmeras, um pouquinho mais avançadas, você pode escolher ali essa proporção. Mesmo que você fotografe em RAW, e aí depois a tua... Só um pouquinho, parece que ligaram um motor aqui do lado. Eu vou pedir para minha esposa ver o que está acontecendo. Não sei se esse barulho tá atrapalhando vocês, mas tá me incomodando um pouco. Eu acho que o vizinho ligou um motor aqui do lado. Tá? Muito bem. Não se ligue a uma proporção específica. Eu já cometi esse erro quando eu comecei a fotografar. Eu era muito restrito ao 3:2. E depois fui pensando e considerando outras proporções com o passar da minha experiência, certo? Hoje eu adoro o formato quadrado para determinadas coisas, não para tudo. Um dos motivos de eu odiar o Instagram, eu odeio o Instagram, é porque ele te obriga a usar uma proporção que às vezes você não quer. Eu não gosto de ser obrigado a nada, entendeu? E tá lá, a proporção do Instagram é aquilo e é aquilo, entende? E daí às vezes eu não fiz a fotografia pensando naquela proporção. Mas o Instagram me obrigou a colocar naquela proporção. Isso acaba com a composição da fotografia. Acaba, destrói. Certo? Até tem uma dica para você. Se você quer não ter a sua fotografia destruída pelo Instagram e ela, por exemplo, é muito retangular, você pode colocar bordas brancas nela. Ó. Aqui tá meu Instagram. Ó o que eu fiz. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu criei uma borda branca aqui em volta para ele não estragar a minha proporção. Porque o corte do Instagram, olha aqui, ó, acabou com a minha fotografia. Certo? Para mim acabou com a fotografia. Eu coloquei ela com o corte, mas eu coloquei ela com uma borda branca também para obrigar o Instagram a colocar na proporção que eu escolhi. Entendeu? Então, deixa eu ver o que estão me falando aqui. Queria que você comentasse quanto ao consumo de conteúdo pelo celular na proporção e no formato. Saindo cada vez mais... Pois é, por causa do celular, né? A gente vai falar sobre isso durante a... Né? Já comecei a falar aqui sobre esse negócio da fotografia quadrada no Instagram, né? O fato é que a fotografia quadrada é linda, mas combina, por exemplo, com texturas e padrões simples, combina com minimalismo, né? Aqui a fachada de um prédio era do meu estúdio, quando eu tinha estúdio, essa era a fachada dele, e eu fiz uma fotografia dele para mostrar a ausência do mundo no ambiente do estúdio, né? Então existe uma ausência, que o minimalismo não é sobre o quão pouco você coloca na sua fotografia, ou na sua pintura, ou na sua... sei lá o que você está fazendo de arte minimalista. O minimalismo é sobre o que não existe, é sobre a ausência, né? Então, a proporção 1:1, ela combina muito com a ideia do minimalismo. Ela combina também muito com a ideia de simetria, porque afinal de contas é uma proporção simétrica, né? Você tem uma simetria ali, certo? E aqui é um bom exemplo disso, né? Se essa fotografia não fosse quadrada, a tendência do olhar é encontrar pontos de assimetria muito mais fácil, né?
Por exemplo, existe um ponto de assimetria aqui, que é a pessoa aqui desse lado. Existe outro ponto de assimetria aqui, que é essa única parte do morro que rompe a linha das nuvens. Isso são assimetrias. Mas como a fotografia está quadrada, o olhar não busca tanto esses pontos de assimetria. Porque ele não espera que você tenha uma gangorra, um desequilíbrio, porque a coisa é um quadrado. Você não espera que um tijolo colocado assim caia, porque ele tá estável. Se você coloca um tijolo assim, ó, ele não tá estável. Se você coloca ele assim, ele tá menos estável. Mas quando ele tá assentadinho, quietinho lá no chão, ele está quadradinho lá no chão, ele está estável. Você não espera que ele se movimente. E é isso que acontece quando você tem uma fotografia quadrada. Por isso que ela é ótima para retratos onde você tem o olhar direto para a pessoa. Você não espera um movimento da pessoa, a não ser que seja para a direção da câmera. Porque a fotografia é quadrada. Você não espera que a pessoa vá se movimentar, olhar para o lado, fazer qualquer coisa. Porque sua visão está restrita a essa proporção que é igual de todos os lados. Então por isso que a fotografia quadrada ela leva a uma estaticidade do teu assunto. Seu assunto fica estático, fica congelado, parado. Você não tem a sensação de movimento. Aqui a minha esposa posando para a fotografia. Eu escolhi essa cena ser na proporção quadrada porque ela está no momento introspectivo. Ela está passando a sensação de introspecção, que é um parado fisicamente, onde a mente viaja, mas fisicamente ela está parada e ela não tem a vontade ou a determinação de ter um movimento instigado pelo formato da fotografia. Porque o formato da fotografia corrobora a ideia de que ela está parada e que ela continuará parada ali, pensando na vida. Certo? Então essas, para mim, são as utilidades, são as formas de pensar nesse formato quadrado, que é lindo, é muito legal, só que é um tanto restrito do meu ponto de vista. Há determinados assuntos que ficam bem com ele, há outros que não. E é por isso que você deve poder escolher entre os formatos, porque senão você fica restrito apenas a um tipo de linguagem. E a beleza da coisa está na variedade. Ok? Entendido? Aqui, mais ou menos essa questão, tá? Do 1 para 1. Vocês concordam comigo? Concordam? A opção que encontrei para fugir do quadrado é publicar a partir do PC. Ah, isso funciona? Eu não sabia. Vou testar depois, Antônio. Mas de qualquer forma, o modo quadrado é lindo, mas deve ser usado com propriedade, com pensamento a respeito dele. E não sendo obrigado por um programinha de celular, por um aplicativozinho de celular metido a besta que te diz que você tem que ter fotografia quadrada sempre, né?